Tem aquela brincadeira da fila do perdão, que a gente já trouxe algumas vezes. Você se antecipou, vai botar aí. Vamos botar aí a imagem. Essa fila do perdão, essa não é uma fila do Newton perdão. Santos nesse momento. Nesse momento, acredito que muita gente esteja. Mas acho que não é uma fila do perdão que nós vamos entrar. Eu entrei naquela do Léo Jardim, com todo o mérito, assim, falei mal do Léo Jardim, critiquei em alguns pontos. Do Júnior Santos, não. Eu acho que ele faria falta se não tivesse. Que bom que voltou. Ontem uma partida impecável do Júnior Santos. O gol é maravilhoso, né? Ele dá 8, 9 toques na bola sozinho, tabela com o Tiquinho, entra na área, conclui. Ele tinha uma motivação a mais, né? Levou a família ontem pro estádio, alugou um ônibus, levou todos os familiares. Imagino que tenha sido uma noite muito especial para ele também. Agora, fundamental, porque não foi uma noite boa do Eduardo, né? O Eduardo foi muito bem marcado. E o Eduardo é o cara que tem resolvido os jogos pro Botafogo há algum certo tempo. Se não me engano, eram 9 jogos e 8 gols, ou 8 gols e 7 jogos. Isso. E ontem... ontem 7 gols, 8 jogos. Isso. E ontem não aconteceu, porque ontem ele foi bem marcado, ele estava encaixotado da marcação. E aí os pontas se tornaram muito necessários. O Júnior Santos fez uma baita partida. Então acho que boa parte da vitória do Botafogo é mérito do Júnior Santos ontem. E eu quero, antes da gente colocar aqui a lista com 10 jogos, que a gente demorou horas e horas para fazer, porque 10 jogos sem perder não é qualquer time que consegue essa sequência, não. Eu queria aqui dar os meus parabéns, e assim, é um cara que eu sempre falei aqui, que eu admiro muito, ao Tiquinho Soares. Que atacante, que jogador é o Tiquinho Soares. Ah, mas não fez gol. 2 assistências com um toque pro Júnior Santos. Primeiro ele serve o Júnior Santos, depois ele serve o Tietê. É um cara que ele é acima da média. É um cara que pensa muito antes do defensor agir. Então isso é muito importante, principalmente num jogo do Botafogo, que é mais de transição, um jogo mais vertical quando tem a bola. Então o Tiquinho Soares, eu já falei aqui e eu reforço. O senhor é um baita de um centroavante, é um baita jogador e um dos principais atacantes que a gente tem no futebol brasileiro. E eu não estou exagerando, não. Tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo. Bota aí na tela pra gente a arte com os confrontos do Botafogo. 7-1 Brasiliense, 0-0 Portuguesa, 3-1 Portuguesa, 2-1 contra o Audax. Aí o empate amargo contra o Magallanes com 1 a mais. Depois a vitória contra o Audax na Taça Rio, que deu o título ao Botafogo. E aí a vitória na Copa do Brasil, 2-0 contra o Ipiranga, 2-1 contra o São Paulo, 4-0 contra o César Valerro e 2-1 contra o Bahia. Entre todos esses jogos aí, rapidinho, qual foi o mais difícil? Foi o São Paulo. E eu acho que foi o que mais convenceu também. A forma como foi a vitória, aquele gol no segundo tempo, uma luta até o final da partida. Eu acho que esse foi o jogo que vira a chave do Botafogo, a gente começar a olhar o Botafogo com outros olhos. Não querendo menosprezar todos os outros adversários, já eram 7 adversários até ali, mas não são adversários com tanta expressão quanto o São Paulo. Sei que o São Paulo não vive o melhor momento dele, mas quando você vence o São Paulo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro em casa, da forma como foi, lutando até o final, eu acho que é o jogo que a gente começa a olhar o Botafogo de uma outra forma. E o Botafogo vem com uma sequência importante agora. Tem a Copa do Brasil, é bem verdade. É um jogo que está mais tranquilo para o Botafogo, até por ter construído o placar fora de casa contra o Ipiranga, mas depois tem o Flamengo, depois tem a LDU na Sul-Americana, são, acho que, jogos que, se o Botafogo conseguir manter o desempenho, vai fazer com que a gente dê mais credibilidade a esse trabalho do Luiz Castro. Com certeza. E esse jogo contra o São Paulo também, né, por ser o primeiro, ele bota muita pressão, porque o Botafogo ele não vinha com vitórias há uma década na estreia do Brasileiro. Então isso influencia muito a forma como a equipe vai dar essa sequência o emocional influencia, né? Com certeza. Parece que, embora a equipe também, a outra equipe não esteja vivendo um bom momento, isso acaba influenciando, mas eu tô confiante que o Botafogo não vai ficar ali naquele sofrimento que a gente vê ali no 16º. Segunda página, né, da tabela. Eu acho que vai brigar ali, que os cariocas, de uma forma geral, todos vão estar ali muito bem. E você falou sobre os próximos jogos do Botafogo. O mês de maio vai ser, assim, fundamental. O Botafogo vai pegar o Ipiranga, depois tem Atlético Mineiro e Corinthians em casa. Aí, nesse meio tempo, tem a LDU. Depois você tem o Fluminense, ou seja, o mês de maio vai ser um mês decisivo demais na vida do Botafogo, e principalmente por conta da Sul-Americana. Agora, a Hanna falou sobre o emocional. Sim. O Botafogo nunca venceu os 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos. Aí, botando pressão. Momento de trabalhar esse emocional. Quem sabe vencer o Flamengo, fazer história. Vencer os 3 primeiros jogos dos pontos corridos. E lembrando que pode ser
pode ser que o Flamengo vá com o time misto por conta da Libertadores que vai ter no meio da próxima semana. Então isso pode ser até um fator a mais para esse time do Botafogo criar um pouco mais de confiança, quem sabe vencer a terceira seguida no Campeonato Brasileiro, as 3 primeiras, algo como o Thiago trouxe muito bem, nunca aconteceu na história do Brasileirão dos pontos corridos. Vamos ouvir o Luiz Castro, o que ele disse sobre essa partida e defendeu muito o grupo dele. Fala aí, Luiz Castro. São jogadores que eu admiro muito, sempre o disse, defendo-os até aos meus limites. As minhas palavras são sempre elogiosas porque trabalho com eles dia a dia e, portanto, fico sempre muito indignado quando tentam dizer algo de mal dos meus jogadores, porque eu sei em cada segundo de treino, em cada segundo de jogo, aquilo que eles sentem, aquilo que eles dão ao jogo. Portanto, resumindo, é um respeito muito grande aquele que existe entre todos dentro do grupo e isso resulta sempre em energias muito positivas que, para além da qualidade deles, eles já sabem que a nossa vontade tem que ser sempre maior do que o desafio que apanhamos pela frente e hoje apanhamos um desafio enorme, mas apresentamos uma vontade ainda maior do que o desafio que tivemos na frente. Eu acho assim, a gente tem alguns pontos aí diferentes, no meu ponto de vista. O Sampaoli, quando o torcedor pode até linkar isso, o Sampaoli lá no Flamengo disse que ele não tem culpa, que tem culpa são os jogadores lá, que ele não faz gol. O Luiz Castro, ele já vai por um caminho um pouco diferente, ele sempre opta por abraçar, colocar o grupo dele, fazer carinho no grupo dele, mas também por conta das críticas, eu acho que isso tem muito a ver também, principalmente por conta da Taça Rio. A gente tem aqui o Lucas Perry para botar agora, porque a gente precisa falar desse cara, né? Chegou do Náutico, um time que muita gente... nossa, trouxe um goleiro do Náutico. E hoje está aí, ó. Média de defesas em campeonatos nacionais, média de defesas por jogo. Olha aí, o Lucas Perry tem 3,5 de defesas por jogo. Não é qualquer defesinha não, meu amigo. São defesas complicadas. À frente do Alisson, do Liverpool, tem 3 por jogo. À frente do Courtois, que tem 2,8. E à frente do De Gea, que tem 2,6. Ou seja, Lucas Perry... é o quê? O que vocês observam e analisam dessa arte aqui? Acho que é uma nova geração, uma nova folha para o Botafogo começar a pensar, porque o Botafogo é muito dependente do Gatito há algum tempo, né? Sim. E o Gatito, em alguns momentos, é até difícil criticar dessa forma. Mas, por exemplo, na Série B, o Botafogo precisava de um goleiro tal qual o Gatito ficou machucado durante toda a Série B, não jogou. E aí, quando termina a Série B, o Botafogo consegue o acesso, ele melhora. E aí joga a Série A. Então, assim, o PR... talvez até mais do que o Danilo, é o grande jogador do Botafogo na temporada. No Campeonato Carioca mesmo, em alguns momentos, o PR foi o cara que sobressaiu. No Clássico contra o Fluminense, ele pegou o pênalti. Exato. No momento que o Botafogo precisou, ele estava lá. A regularidade dele é boa. Então acho que o PR é o grande jogador da temporada do Botafogo. Porque o Danilo começa agora, né? Isso. Tem o Eduardo, talvez. Junto com o PR. Acho que o PR vem desde o início da temporada, né? O Eduardo tá voltando. Talvez mais regular. Né? Eu acho que a gente pode resumir essa arte em um novo padrão SAF John Textor, que ele, da mesma maneira que ele queria patrocinadores internacionais, ele vai querer goleiros, né? Um novo padrão, mas não é assim, chegou agora, vamos mudar tudo. Existe um tempo para você chegar e arrumar a casa. Você não vai conseguir mudar tudo de uma vez. Então, o problema é, tudo que se destaca tem seu preço e pode sair logo. Bom. Tô sentindo falta só de uma coisa no PR, tá? Gosto muito do trabalho do PR. Quê? Mas aqui, aquela cobrança de reposição de bola. No socão. Pô, parou de fazer. Qual é, PR? Mas calma, cara. Isso aí deve ter sido marca registrada, marca registrada. Eu só queria aqui, deixa aqui a tela no fundo, porque eu queria parabenizar o nosso JP Ramalho, que foi ele que fez essa arte aqui. Ele se emocionou um pouquinho, é claro, como todo botafoguense está emocionado e merecidamente. Parabéns, Ramalho. Hoje dá para dizer que o PR está pegando mais no Campeonato Nacional por jogo do que Alisson, do que Courtois, do que De Gea. E não é você que está falando isso, meu amigo, são os números. Então, vamos dar essa moral pro PR, que ele merece muito. E agora, vamos colocar aqui na tela a tabela do Campeonato Brasileiro, porque temos algo um pouco diferente para o nosso futebol, principalmente o futebol do Rio. Olha lá, o primeiro é o Fluminense com 6 pontos, o Botafogo vem logo atrás também com 6, os únicos times com 100% de aproveitamento. O Fortaleza e o Palmeiras fecham o G4, ou seja, hoje
Esses são os 4 times que iriam para a fase de grupos da Libertadores. O Vasco está na 5ª colocação com o Inter, ambos com 4 pontos. Você está vendo aí um verdinho um pouco mais claro. Por quê? Porque o 5º e o 6º, neste momento, vão para as primeiras fases da Libertadores, a famosa pré-Libertadores. Aí do 7º ao 12º, que você está vendo um pouquinho mais azul, Sul-Americana. Bragantino com 4 pontos, Flamengo com 3, São Paulo 3, Goiás 3, fecha a primeira página. Na segunda página, o Atlético Paranaense com 3, mesma pontuação do Cruzeiro, do Grêmio e do Corinthians. Cuiabá e Atlético Mineiro com 1 ponto. E aí, na zona do rebaixamento, o Santos com 1 ponto, Bahia, Coritiba e América Mineiro ainda não pontuaram neste Campeonato Brasileiro. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Segue ele, vovó! Tchau!